do mundo, que eu quero que vocês entendam, né, dessa desilusão, né, esse mundo que o homem agora vê após as duas grandes guerras, que ele, na verdade, né, ele não talvez ele pense, nossa, nós somos a pior espécie da humanidade. E a indústria cultural vem aqui, então, com o papel de alimentar esse homem, de alimentar o ser humano, gente, com esperança, com coisas que façam com que ele não critique a sua realidade, não perceba que a realidade é ruim, né, e que o homem é egoísta e cruel em muitos casos, como foram esses das duas grandes guerras. E aí, então, eles vão alimentar o homem com coisas, né, com produtos, com ideias, né? Então, a gente vai ter aqui, pessoal, no século XX, esse momento que a indústria cultural vai tentar trazer para o homem maneiras dele poder se sentir feliz, alegrinho, né? Se sentir bem, esquecer que houve a guerra, né? Esquecer, né, que eles acabaram com boa parte da humanidade, que destruíram famílias, que Ô, Paladino, destruíram cidades inteiras. Quem está falando comigo? eu. Fala, Enzo. Minha Fala, mãe Enzo. falou que não foi o Santos Dumont que inventou o avião. Não, não foram os irmãos Os Wright, não. irmãos, foi os irmãos. Não foi, não. Foram Foi o os Santos Dumont. franceses. É Vocês porque vão... ela é de lá. Entendi. De lá também. Para de comer bosta também, ô Enzo. Ô, gente, vamos lá. Esse aqui não é o foco em debate, tá? Não é o foco em debate, mas pede para ela dar referência que eu vou dar uma olhada. A treta que se tinha era entre os irmãos Wright e o Santos Dumont. Essa dos franceses aí eu não estava ciente. Mas, enfim, seguimos, né? Pessoal, então o que vai acontecer? A lógica da indústria, Enzo, para de mascar ou dá um mute aí, por favor, no seu microfone, Oh, meu foi mal. jovem atleta. Tranquilo. O que vai acontecer então, gente? A lógica capitalista é o seguinte: precisamos produzir, vender cada vez mais, certo? Para a gente poder lucrar. E a indústria é a forma como isso acontece. Então, é a ideia colocada na prática, né? São as relações sensíveis, né? Colocadas ali frente a frente, né? No ser humano, na sua vida, certo? O que vai acontecer? Se nós temos uma sociedade que precisa consumir algo, que precisa se agarrar a algo, obviamente a gente vai produzir algo que possa servir para uma boa parte. É essa a ideia, né? Então, produção em larga escala começa por aí. E não só em larga escala, mas uma produção padronizada, standard. O que significa isso? Que ela é uniforme, ela é igual, né? E ela visa não tentar abarcar todo mundo, porque nem todo mundo realmente vai pensar igual, mas abarcar uma maioria, né? Se ela conseguir pegar um contingente e conseguir abraçar um público e conseguir conter esse público, né? Conseguir, portanto, ali cativar esse público, né? Engajar esse público, ela vai ter então sucesso na sua empreitada, né? Tanto de alimentar o homem com o que ele quer ser alimentado, tanto também, né, dela colocar no homem o que ela quer que o homem tenha, que o ser humano consuma, que o ser humano pense, que o ser humano, portanto, se comporte e fale no seu dia a dia, né? Então, ou seja, ela vai entregar tudo para o ser humano. Então, até a visão de mundo é ela que vai vender. Então, o ser humano vai olhar, ao invés dele criticar, pensar e refletir, ele vai só pegar a opinião pronta. Eu vou explicar como é que isso vai acontecer aqui embaixo no próximo slide. A gente então tem a produção em larga escala, a ideologia e o consumo de massa, né? E a apropriação principalmente da arte nessa indústria. Quando eu falo em arte, pessoal, professor, é artista? O que você está falando? Como assim artista? É o cara do teatro? Tudo, né? Teatro, novela, música, filme, roupa, né? Tudo, gente, tudo que envolva a arte, né? Então a gente tem a sociedade do consumo, mas arte é igual à indústria cultural, né? Então a indústria do consumo, certo? Quem aqui nunca viu o Romero, nunca viu alguma coisa do Romero Brito em caderno, em livro, né? Em chaveiro, em camiseta, em caneca, em tudo, né? A ideia aqui do Romero Brito é essa. Perdão, desculpa, gente. Padronizar a arte. Então, percebam que a arte dele aqui, dificilmente ele vai produzir algo com alguma realidade triste. É sempre algo feliz, né? Algo que anime. Porque é uma produção do século XX, que visa, né, trazer o homem de volta a algo que ele possa se contentar, se agarrar para viver. Algo que ele consiga voltar, né, sair daquela depressão do pós-duas guerras e consiga voltar a achar algum sentido para a vida dele, né? Nem que ele seja sedado com esses produtos, né? Então você vê
um monte de coisa padronizada no estilo Romero Brito por aí, quadro, um monte de coisa. É um ótimo exemplo, né? Então vamos lá. A gente vai ter a valorização de tudo aqui, né? Então, filmes, novelas, comportamentos, tudo, né? Ou seja, valorização de recursos humanos e naturais, bens materiais principalmente, e valorizados em formas de elementos simbólicos. Então, eu não preciso cantar. Se eu cantar uma música, é que eu não sei cantar a musiquinha, mas se eu canto a musiquinha do iFood, eu não preciso nem falar de onde que é, que você já vai saber na sua mente, né, o símbolo, né, do sonoro dessa música, né? Tem marcas que você olha, você já sabe a marca sem nem estar escrito a marca. Tem hora que você olha a cor, você já lembra de uma marca. Então, a valorização desses elementos simbólicos na cabeça, portanto, da sociedade, né? Correto? Beleza? Tranquilo aqui, gente? Dúvidas ou não? Ah, faltou falar de dois filósofos também que aparecem, tá? O Walter Benjamin e o Herbert Marcuse, tá? O Walter Benjamin aí também da escola frankfurtiana, um judeu que se refugiou nos Estados Unidos, fugindo da Alemanha, e o Herbert Marcuse, que também veio da escola alemã, tá? Muito bem. Gente, então temos aqui, ó, quando a gente padroniza o consumo, vende a ideia pronta, né, para uma maioria, certo? Com o intuito apenas de entreter e de deixar a pessoa ali, como é que eu posso dizer, agarrada àquele entretenimento, àquela ideia, aquele valor que é passado, a gente tem, então, um decaimento da cultura erudita. O que significa isso? Significa que a produção cultural ela vai perdendo os critérios, né? Ou seja, não se incomode em seguir determinados padrões, críticas, critérios. Só produza e se preocupe se isso vende, né? Aquela ideia do vende, do vender. Tá bom, tá ruim? Não. Tá vendendo? O pessoal tá aceitando, tá gostando? Então dê o que eles querem. Né? Dê o que eles querem. Se o pessoal está gostando, dê o que eles querem. Então, perde o rigor, perde a crítica. Apenas produza. Faça por fazer. Porque a gente precisa atender ao consumo. É essa a ideia. Né? A cultura popular também perde a espontaneidade, perde a originalidade. Aqui você pode trazer o link mágico da aula de globalização que eu falei para vocês. Né? Da ideia de uma cultura se colocando sobre a outra. Né? A cultura estadunidense, por exemplo, né, norte-americana, sendo colocada como a cultura padrão a ser seguida, as marcas, os modelos, o design, o estilo de vida sendo colocado ali como o principal, como o ideal, como o melhor, né, como padrão a ser seguido. Né? Então, a cultura perde, portanto, a do próprio país ou do próprio grupo, perde para essa cultura que padroniza tudo. Né? Sacaram aqui? Beleza? Tranquilos? Bom, o que nós teremos aí, então? A gente, com isso, o que acontece com o sujeito? Né? A gente tem uma uniformização do sujeito, pessoas que pensam igual, né? Pessoas que pensam de maneira uniforme, padrão. Né? E com isso, né, com a uniformização do sujeito, a gente tem a manipulação da autonomia dele. Então, por exemplo, eu já fui numa sala, por exemplo, em que de 20, 30 alunos, não lembro agora, tinha 20, eu acho, 18, 15, não sei, estavam usando o mesmo modelo de tênis, né? O mesmo modelo de tênis, igual, né? Não mudava nada. O que significa? É a uniformização do sujeito, transformar as pessoas, né, iguais até na maneira de se vestir, por exemplo, né? Vendendo literalmente um padrão de consumo como sendo o melhor ou o mais seguido, né? O que está na moda. E quando aquilo é cada vez mais consumido, pessoal, aquilo fica cada vez mais em falta. E a indústria percebe que está sendo muito consumido e ela segura para justamente dar a impressão de que é importante, de que é valorizado, porque daí valoriza cada vez mais. Se tem, né, se tá todo mundo usando, mas é difícil de achar, olha, eu preciso ter isso, porque daí eu vou ser tão bom quanto, né, mas não vou ser diferente. A pessoa não vai pensar assim. Oi, diga, fala comigo. É que nem Rafael? aquele bagulho lá do café aqui no Brasil, né? Teve que queimar o café lá. Porque tinha muito café, daí eles começaram a queimar, tocar até nos bar, nos trem a Isso, vapor lá e tal. dá a impressão, né? Exatamente. Nós estaremos falando de uma estratégia de mercado, né? Colocada ali por parte do governo brasileiro e também colocado pela indústria, porque a gente percebe, vamos tentar valorizar isso, né? Dá a impressão de que está acabando, né? Dá a impressão de que está acabando, vai soltando pouco, mas a pessoa está consumindo bastante, mas vai segurando, porque senão o que acontece? Né? Se o pessoal está procurando bastante e você tem pouco, o preço dele vai
subir, ele vai valorizar. E a indústria percebe isso, né? Estou dando um exemplo, eu falei do tênis, você falou do café, casa certinho. E com isso, pessoal, a gente tem a manipulação do sujeito, da autonomia do sujeito, né? Porque daí ele não vai preferir algo, por exemplo, simples ou que ele tenha tido o gosto, né, de usar ou de preferir. Ele vai ver o que mais está sendo usado pelos outros, que também são fruto da indústria cultural. As pessoas são fruto da indústria cultural. A gente tem os blogueiros, né, Instagram, de redes sociais que vendem produtos, né, por meio da imagem, também são fruto dessa indústria cultural. E ó, que eles estavam no século XX que nem se pensava em ter Instagram na vida, né? A Bia chegando cedo, né? Vamos lá. Tudo bem. Normal. Gente, então o que vai acontecer? Automaticamente, quando a gente tem essa alienação do sujeito, né? Então o sujeito não vai criticar a realidade dele, só vai aceitar porque é daquilo que ele vai se alimentar, né? Ou seja, né, com isso é usado também através de interesses políticos, né? Então, por exemplo, você vai olhar, você percebe que existe então a tendência de tal pessoa, né, pensar de determinada forma. Ela tem um impulso de pensar assim, mas a consciência, de certa forma, com a realidade que ela olha, às vezes não deixa ela falar ou expressar isso. Aí vem as notícias, tabloides, né, discursos que ela vê na mídia, né, pessoas falando, e aí ela fala, nossa, não, é isso mesmo. Então a consciência que vai embora, o impulso aqui é obedecido e tem a adesão à crítica. O que é a adesão? Aderir, aceitar a crítica, sem crítica. Ou seja, através do impulso ele só aceita sem nem criticar nada, nem pensar sobre, que é aquilo mesmo. Tem um ótimo meme, né, bom pra caramba, que eu vi esses dias. Tá o senhor mexendo no computador, assistindo televisão, a neta, a filha passa atrás e fala, pai, mas isso aí é fake news, é notícia falsa. Ele fala, como que pode ser falso se fala exatamente o que eu penso, se diz exatamente o que eu penso, né? Então perceba, né? Nós temos aí indústrias até de fake news, né? Aí a própria Polícia Federal estava cumprindo mandados Gabinete do Terror. de busca e apreensão de notícias que tinham por objetivo veicular e transmitir notícias que não tinham vínculo com a realidade, portanto, Tinha uma notícias falsas. facção para isso. Né? Exatamente. Então percebam, pessoal, que a indústria cultural ela não é algo, ela não é algo temporal, não é daquele tempo. Né? Ela foi produzida naquele tempo, essa crítica. Mas ela pode ser pensada até hoje, né? Porque surge da necessidade da indústria vender ideias, de padronizar essas ideias, para transformar cada vez mais, né, o ser humano em alguém que siga, né, o que ela quer, né, que portanto siga alienado e que siga, na verdade, a ideia também não é só ser alienado, mas que ele seja feliz de certa forma, né? Porque aí se ele não critica nada, tá tudo ótimo para ele, tá tudo perfeito, a vida é assim mesmo, né? A pessoa morre, normal, a pessoa vai morrer, pessoas morrem, vai fazer o quê? Né? A pessoa morre, a pessoa tem doença, o outro vive, o outro morre, né? E aí vai. Então Passivo. é a aceitação, né, ali da realidade de maneira passiva, né? Muito bem, o Enzo, não sei se você falou passiva, mas é isso, né? Então tá bem, não tá feliz, não critica nada, tá ótimo. Então é essa necessidade de sedar o ser humano após as duas grandes guerras, né? Que surge aqui a indústria cultural, né? De sedar, dar algum sentido para ele, nem que ele nem viva como um robô, né? E aí ele vai dizer aqui então, ó, o que antes os filósofos chamavam de vida foi reduzido à esfera do privado, ou seja, só importa comigo, né? Só importa com a minha vida privada, que eu vou fazer, que eu vou comprar, só eu que importo, né? E logo do puro e simples consumo, que já não é mais do que um apêndice, né? Uma consequência, né? Uma ramificação do processo material de produção econômica, sem autonomia e substâncias próprias, né? Então não tem originalidade, você vai comprar sem nem saber, né? Quem aqui já não viu, né, um parente ou viu um filme, novela, ai amiga, tá estressada, vai fazer compra, né? Então, o que acontece? É isso, né? A ideia é de você atribuir o vazio das pessoas, né, da existência com coisas, com coisas materiais, né? Você nem tá nem quem aqui já não ouviu falar, eu tô sem nada para fazer, vou dar uma olhadinha no shopping, ver o que tem lá, vai que eu me interesso por algo, né? Se tem nada para fazer, você vai lá comprar, né? Então é esse puro e simples consumo aqui que o Adorno tá falando, tá bom?
beleza? Essa crítica que ele faz, né? E essa parte aqui é sensacional, veja essa passagem. O ser humano está nas mãos de uma sociedade que lhe manipula e ilude. O consumidor não é soberano, como a indústria cultural desejaria fazê-lo crer. Não é seu sujeito e sim o seu objeto. Ou seja, a indústria cultural quer que você pense que você é autônomo, que você pode tudo, que você é o bambambam feliz. Mas, na verdade, você é só o objeto que ela manipula. Você recebe as informações prontas, sem crítica, recebe o desejo de comprar, né? Recebe as opiniões, né? Recebe o que ela quer que você receba e que, portanto, veicule e aceite isso como sua realidade, né? Só que acontece o seguinte, apesar de ser assim, eu vou falar lá no final, depois, né, de outras aulas sobre a indústria cultural, os novos filósofos da indústria cultural, que falam que é possível, sim, porque é um mecanismo, né? A gente acorda, tem que trabalhar, paga as coisas, paga as contas são pagas através de aplicativos, e aplicativos têm propaganda, porque senão o aplicativo não funciona, e por aí vai. E o banco tem que te oferecer coisa, porque senão o banco também quebra, daí o banco não consegue te pagar, porque a escola precisa que o banco exista para poder te pagar. Então, é uma dialética, né? Por isso que na obra lá em cima é uma dialética, é uma engrenagem, pessoal. Você vai falar, professor, então, peraí, eu preciso ser crítico, reflexivo e quero pensar de maneira autônoma, né? Mas como é que eu faço? Eu tenho que viver na caverna para fazer isso? Viver na mata? Não. É possível você estar nesse sistema e entender que o sistema é assim, que você tem que fazer, né, para a engrenagem continuar girando, para a vida acontecer, mas você tem noção de que é assim. Então você não vai aceitar tudo que te colocam, né? Você vai também exercer a sua autocrítica. Buscar a crítica naquilo que é colocado para você e não aceitar como verdade. É aquela frase do Matrix, se eu não me engano, né? Que ele fala assim, todos nós somos marionetes. Ele fala, sim, todos nós somos. Eu sou uma marionete assim como você. A diferença é que eu enxergo as minhas cordas, né? Então, olha só, tem como para o ser humano viver nesse meio, nesse sistema, né? Porque não tem como fugir dele, mas entender que você vive nele e, portanto, né, ter a sua postura diferente. Utilizar as ferramentas, por exemplo, das mídias, né, da televisão, das redes sociais, para justamente promover ali a reflexão, né, para criticar, para entender, para buscar outro conhecimento que não seja só aquele pronto que você sai reproduzindo por aí e falando bobagem, né? Então, você entender, portanto, que você vive, você entende que é assim, mas você não está iludido, né? E a partir do momento que você sabe isso, você muda a sua postura e sua visão com relação às coisas, né? Muito bem. Gente, alguém tem algo a falar, acrescentar, críticas, dúvidas, sugestões? Pesadelos? Choros? Alguém aqui discorda dessa visão? Alguém aqui concorda em partes? Quem não sabe o que está fazendo aqui? Ok, vamos lá. Fundamentos e aspectos da indústria cultural, né? O mercado captura a arte, os bens simbólicos, para a geração de capital. Isto é, o objetivo principal é o lucro, né? Então, vejam aqui, né? A impressão de assistir sempre o mesmo filme é recorrente para quem se propõe a pensar. Então, aquela mesma história de sempre. Eu assisti um filme na Netflix que foi, nossa, que interessante, né? Porque, assim, eu peguei o roteiro do filme, a historiazinha, com 5 minutos de filme. Eu ganhei, falei, que porcaria. Mas falei, tá, já coloquei o filme, vou continuar assistindo. Depois eu falo o nome do filme no final, para vocês assistirem e verem, comentarem se vocês tiveram a mesma impressão que eu. Aí eu comecei a ver o filme e falei, bom, beleza, né? O roteiro é esse mesmo, é isso aí que tá tendo, né? Vamos lá. Só que, gente, durante o filme, você vai ficando... É um filme de ação, e você não para em nenhum momento, e você vai se contagiando com a história do personagem, das ações dele, que na verdade não é nem a história do filme que importa, mas é como ele se comporta no filme, é tudo que ele faz, você fica, né, exaltado, exasperado, você quer ser o cara, você começa a admirar o cara, porque o cara faz umas coisas mirabolantes, né? Ou seja, eu pensei, falei, nossa, o roteiro é uma porcaria, a história é um lixo. Mas você não fica um minuto assim sem prestar atenção, vidrado no filme, porque o filme tem muita ação. Então a ideia de ser um filme bom no quesito ação, né, de não parar em nenhum momento, de ter, né, aquelas efeitos malucos, e mesmo você sabendo que não possui vínculo com a realidade, que é impossível alguém fazer aquilo, você acha o filme bom no quesito ação. Ou seja, Tá me É o deixando... Midsummer, né? o filme tem a função de te entreter, não de trazer crítica, né, e coisas ligadas à realidade.
né? Então, é isso que a indústria cultural, por exemplo, faz, né? Então, te entreter, te deixar entorpecido, feliz, entretido, né? Ali, ocupado, né? Você não percebe que, não, né, que você está fazendo aquilo. Então, assim, é um ótimo exemplo, né? Então, quem vai, vou ver um filme de qualquer forma, não importa se é bom ou ruim, né? Não importa a crítica do filme. Então, vejam que a indústria cultural, ela tem a função aqui de apenas produzir para que as pessoas se alimentem daquilo e ocupem as suas vidas, né? E não critiquem ali a realidade ao seu redor. Quem se interessou pelo filme, assistam lá, chama O Resgate, tem na Netflix, tá? Puta que pariu, é muito bom. Seguimos. Vamos lá. É preciso ter o maior número possível de consumidores. Então, aquilo que eu falei, né? Eu não estou dizendo que eu vou conseguir manipular todos vocês, gente. Mas se eu conseguir manipular 80% da sala, já tá bom. Que daí esses 80% vão virar clientes e consumidores fiéis a mim. Eu sempre vou estar lançando novas coisas e vou sempre estar gerando lucro em cima desses 80% que eu consegui manipular e trazer para mim, desse público que eu consegui engajar. Essa é a ideia da indústria cultural no sistema de funcionamento político-econômico do capitalismo, né? Você precisa que sempre esteja em movimento a coisa, né? Não importa o que seja, tem que estar em movimento. Né? Então, essa é a ideia. Estratégia aqui, então, criar a ilusão da diversidade. Então, estou falando que a indústria cultural vai ter um gênero só, filme, né, de música, não. Cria-se a ideia de uma globalização, de uma coisa grande, né, de muita cultura, muitas etnias diferentes interagindo, mas com a ideia, com o discurso, com a história, a ideologia por trás, basicamente a mesma. Então, vejam um filme, eu pesquei a ideia do filme com 5 minutos, que eu já vi em outros filmes, mesmo sendo outro filme que não tinha nada a ver com os outros, mas eu pesquei a história, porque a história é a mesma, né? E o que dava a impressão de que era diferente são exatamente o país que se passava o filme, as roupas, o ator, né, as músicas que tocavam. Né? Então percebam isso, vai se criar uma ilusão de diversidade e de globalização, mas a estratégia de sempre criar a produção padrão para as pessoas vai ser a mesma. Tá? Gente, acabou a aula, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar. Eu coloco a aula no YouTube para vocês. Ok? Tudo bem? Ninguém quer falar alguma coisa? Tranquilões. Bater um print screen aqui. Tudo bem? Tranquilos? Gente, então a gente continua na próxima aula. Vamos ver aqui quem está falando. Algo? Não? Tranquilo. Tá, beleza então, gente. Então a gente se vê na sexta-feira com aula de história, né? Seguimos aí forte, firme e fortes, tá bom? Se cuidem, fiquem bem. Um grande abraço e até sexta-feira, tá bom? É nóis, Manolo. Falou, Rafael. Tchau, Yolanda. Tchau, Bia. Tchau, Laura. Adeus, gente. Tchau, Ju. E Cadê meu tchau? tem live Cadê o quarta-noite. Dê uma olhadinha lá, vou falar sobre social-democracia, tá bom? Quem tiver de boa na quarta, vai lá fazer umas perguntas para... Ô, Gustavo. Cadê o Gustavo? O Gustavo foi embora já. Tchau, Paladino! Quem tá falando? Tchau, Quem Gustavo. Beijo, Tchau. tchau, Paladino! Tem que ser, né? Manda beijo. Beijos de luz, meus queridos. Beijos de luz. Se cuidem, hein, gente? Se cuidem nessa quarentena aí, hein? Papai do céu tá vendo. Tchau, gente. Tchau, Paladino. Beijos. Tchau, gente. Tchau.